Saber Direito desta semana, o professor João Paulo Martinelli apresenta um curso sobre direito penal. Durante as aulas, ele explica os princípios e aplicações, a lesividade, o princípio da fragmentariedade e aborda a culpabilidade, a humanidade e a legalidade. Assista à aula 3. Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Saber Direito. Meu nome é João Paulo Martinelli e nós vamos prosseguir com o curso de Princípios do Direito Penal. E nessa aula o tema será o princípio da subsidiariedade do direito penal. Novamente, aqui antes de dar início, quero fazer o convite a vocês para acompanharem as aulas, seja pela televisão, seja pelo canal do YouTube da TV Justiça ou pelo aplicativo TV Justiça disponível para os aparelhos celulares, onde toda a programação estará ali para quem quiser assistir. Tá? Bom, esse tema, princípio da subsidiariedade, como todos os demais princípios, estão intrinsecamente ligados. Né? Não dá para falar em subsidiariedade sem falar em intervenção mínima, sem falar em lesividade, ofensividade, fragmentariedade, enfim, são princípios que têm como o fundamento principal a necessidade de limitar a pretensão punitiva do Estado, o poder punitivo do Estado, porque o direito penal, como instrumento de controle social, precisa de limites para evitar abusos por parte do Estado e também para evitar problemas decorrentes do uso indevido. Tá? Para a gente ter uma ideia, quando se trata hoje de crime organizado, facções criminosas, a maior fonte para regimentar integrantes dessas facções é o sistema prisional. Então, quanto mais pessoas no sistema prisional, melhor para as facções. Então, é por isso que aqueles que não são criminosos efetivamente, que não são perigosos, precisam receber um tratamento diferenciado, porque uma vez dentro do sistema prisional, isso pode ser um tiro no pé, pode ser o contrário. Por isso que o direito penal não pode ser utilizado como o principal instrumento de resolução de conflitos. E ainda quando o direito penal é utilizado, ele não resolve todos os problemas. Vamos pegar um exemplo, tráfico de drogas. Não adianta o Estado prender pessoas envolvidas com o tráfico se o mesmo Estado não impedir a presença do crime organizado em áreas dominadas territorialmente. Tá? Então, o Estado precisa oferecer saneamento básico, precisa oferecer cultura, lazer, educação. O Estado precisa estar presente ali. Então, quando se diz que o direito penal não é o principal ou o primeiro instrumento para resolver um problema, e ainda quando o direito penal é utilizado para resolver o problema, mas ele não resolve o problema como um todo, ele só resolve uma parcela do problema, nós estamos então tratando do princípio da subsidiariedade. Então, o princípio da subsidiariedade determina que o direito penal, quando for acionado, ele não pode ser responsável por resolver um problema como um todo. Porque existem fatores criminógenos, e aí entra a criminologia, existem fatores criminógenos que levam a pessoa à prática do crime. E aqui eu não vou entrar nas escolas criminológicas, não vou entrar em divergências que existem nas mais diferentes escolas criminológicas, mas existem fatores criminógenos. A pessoa pratica o crime por vários motivos, seja por ambição, seja por necessidade, seja às vezes até por problemas decorrentes da saúde mental, e não é o direito penal que resolve esse problema. Tá? E mais, há situações em que o direito penal mais atrapalha do que ajuda.
pegar exemplo, que é um exemplo bem, que a gente vai ver depois mais detalhes, mas um exemplo bastante contundente, são os crimes tributários. Né? Imagine se todo mundo que praticasse fraude, vamos pegar no âmbito empresarial, se toda empresa, né, que pratica algum tipo de fraude tributária fosse severamente punida pelo direito penal. Por mais reprovável que seja o comportamento do empresário, a prática da sonegação fiscal, aí tem que lembrar que a empresa tem funcionários, a empresa exerce uma atividade econômica, né? E que se o direito penal for o único instrumento para resolver um problema tributário, isso pode gerar uma crise econômica, né? Porque vai gerar desemprego. Essa empresa encerrada são pessoas na rua, pessoas que muitas vezes não têm nada a ver com a prática do crime. A própria atividade econômica é prejudicada em pequenas localidades, né, onde a cidade cresceu no entorno de uma determinada indústria. Se aquela indústria encerra as atividades, a cidade, os prestadores de serviço daquela cidade vão sofrer prejuízo. Então o direito penal não pode ser o último instrumento, né, para resolver um problema. E principalmente porque já é provado, né, que o direito penal não resolve tudo. Se fosse assim, o Brasil não teria problema, porque o Brasil tem uma legislação penal bastante rigorosa, né? Ao contrário do que muitos pensam, a nossa legislação é rigorosa, e uma prova de que a legislação é rigorosa, se fizermos uma comparação com países menos violentos, a legislação criminal é menos rigorosa, né? O Brasil hoje tem uma legislação penal mais rigorosa que a maioria dos países europeus. A diferença é que esses países europeus resolvem problemas sociais não só com o direito penal, mas com outras formas, diferentemente do que acontece aqui. Tá? Então, esse princípio é extremamente importante, né, que traz essa visão de que só o direito penal é uma forma de tapar o sol com a peneira. Né? É uma forma de o Estado lavar as mãos para dizer, olha, a solução está aqui, que nós criminalizamos a conduta, aumentamos a pena, quando na verdade o problema vai continuar, né, e não é só com o recrudescimento da legislação penal. É preciso que outras medidas sejam tomadas também. Bom, o princípio da subsidiariedade, então, tem como corolar o princípio, né, também da lesividade, né, ou seja, primeiro, tem que fazer uma seleção, né, de quais bens jurídicos merecem a tutela do direito penal. Segundo, quais são os comportamentos que merecem a repressão do direito penal. Só que aí o princípio da subsidiariedade dá um passo a mais. Né? Como resolver o problema, tá, além do direito penal? Porque o direito penal tem um limite, né, para resolver o problema. Não é com prisão, não é com punição severa que se resolve, por exemplo, um problema de falta de saneamento numa localidade. Não é com prisão que se resolve um problema de violência. É preciso saber quais são as origens, quais são os fatores que levam a isso. Por isso a importância de se estudar criminologia, que é uma ciência empírica, né, uma ciência que estuda o fenômeno da criminalidade, enquanto o direito penal é uma ciência normativa, uma ciência que estuda a lei, a norma, né, não, diferentemente da criminologia. Mas aí são ciências que estão diretamente ligadas, até quando se fala em prevenção, a finalidade de prevenção da pena, né, nós temos que levar em consideração se aquela aplicação daquela pena terá ou não os efeitos de prevenir novos crimes, ou se será apenas a mera retribuição do mal causado pelo agente. Bom, então, quais são os fundamentos, né, do princípio da fragmentariedade? Primeiro, né, que é a contenção do poder punitivo do Estado. Novamente, nós temos sempre que pensar em ferramentas para conter o poder punitivo, para limitar, botar regras
no poder punitivo do Estado para que o direito penal não seja usado ao critério de quem detém o poder, né, e não seja usado de maneira a violar os direitos fundamentais. E priorizar a prática, né, de resolução de conflitos menos invasivas, menos violentas. O direito penal é custoso, o direito penal custa para todo mundo. A vítima precisa estar sujeita ao sistema de justiça penal, tem que comparecer ao distrito policial, tem que comparecer ao fórum muitas vezes, tem que encarar o autor do crime. Para o autor do crime existe a estigmatização, né? Aquela pessoa fica estigmatizada, ainda que não seja condenada, mas o fato de ser indiciado ou denunciado já estigmatiza aquele indivíduo, né? Isso vai ainda mais considerando hoje os programas de compliance cada vez mais rigorosos. Uma pessoa, uma vez presa preventivamente, ainda que não seja sequer denunciada pelo Ministério Público, vai ter problemas, por exemplo, para abrir uma conta no banco, para conseguir um emprego, né? Porque vai constar ali que aquela pessoa já foi presa uma vez. E para o próprio Estado também é custoso, né? O sistema de justiça penal movimenta a polícia, movimenta o Ministério Público, o Judiciário. Quando o acusado não tem condições de pagar pela defesa, as defensorias públicas. Enquanto, né, o Estado gasta tempo, energia, dinheiro para furtos pequenos ou para situações que poderiam ser resolvidas de maneira menos custosas, esse mesmo Estado deixa de lado problemas realmente graves. Então aqui é um outro fundamento importante. Né? Enquanto o Estado perde tempo usando o direito penal para resolver problemas que poderiam ser resolvidos por outros meios, aqueles casos realmente graves acabam ficando de lado. Né? Por quê? Porque não tem recursos para esse tipo. Então, o Estado deixa de focar os recursos para aqueles casos que realmente são graves, para aqueles casos que realmente é preciso usar da repressão do Estado. Tá? Bom, vamos pegar aqui exemplo até hoje, né, bastante comum. Barulho à noite. Nós temos a legislação municipal. Em geral, os municípios colocam limites, né, de horário para fazer barulhos, geralmente até às 22 horas, mas em alguns lugares, a partir das 19, o barulho já tem que ser reduzido, às 22 ainda mais reduzido. Só que essa legislação municipal é ineficaz quando alguém resolve desobedecer. O que acontece quando tem um vizinho fazendo barulho, né, e a gente quer dormir? Chamar a polícia. Mas será que é problema da polícia resolver problemas de barulho? Pô, tem uma contravenção penal, que é a importunação do cego alheio, tudo. Mas será que é o problema do direito penal? Ou não seria mais eficaz se cada município tivesse um órgão para cuidar disso? Um órgão que realmente funcionasse, que tivesse à disposição, né? Que tivesse aparelhos para medir o nível de barulho, registrar isso, multar, né? Não seria muito mais eficaz? Porque muitas vezes ao chamar a polícia, fala, não tem viatura disponível, o barulho continua, né? Quando a polícia chega já é tarde demais, né? E muitas vezes a polícia poderia ter atendido uma outra ocorrência mais grave. Então, o princípio da subsidiariedade traz, né, essas reflexões para a gente. Né? O direito penal tem que ser a última ratio, quer dizer, a última razão, o último instrumento de controle social. O que é o controle social? Né? Primeiro, essa expressão que sempre aparece no estudo dos princípios do direito penal. Controle social é uma forma de impor padrão de comportamento. Né? Então nós temos o controle social formal, que é do Estado, que se dá por meio de leis, e o controle social informal, que se dá por meio de outras instituições, como a família, igrejas, clubes. Né? Quando alguém é sócio de um clube, existem regras ali, ó, o comportamento tem que ser dessa forma. As igrejas impõem certos comportamentos, a família.
Mas, então, quando essa imposição não é do Estado, é uma forma de controle social informal. O controle social formal é aquele exercido pelo Estado. E mesmo dentro do Estado, nós temos vários níveis de controle social. Tá? Pode se dar pelo direito penal, pelo direito administrativo, pelo direito civil. Tá? Então, um exemplo, né, de um suposto aqui uso exacerbado do direito penal, em muitos casos, no chamado direito penal econômico. Tá? Se a gente analisar os chamados crimes econômicos, crimes tributários, os crimes de licitação, os crimes contra o sistema financeiro, esses tipos penais são reproduções de infrações administrativas que já estão previstas na lei. Quando alguém frauda uma licitação para fugir da contratação, para fugir do procedimento, para que uma contratação direta seja realizada fora dos casos previstos em lei, essa conduta já está prevista como ilícito administrativo. O Estado quer reforçar essa tutela, né, da administração pública por meio do direito penal, reproduzindo aquela infração administrativa também no âmbito penal. E a jurisprudência dos tribunais reconhecem que as instâncias administrativas e judiciais são independentes, autônomas entre si. E que, portanto, né, o resultado de um procedimento administrativo não interfere no resultado do procedimento judicial, do processo judicial. E olha que questão interessante, né? Quando se trata de crimes tributários, nós temos uma particularidade aqui. Nos crimes tributários, o Estado percebeu que o importante, né, o mais importante é arrecadar. O que o Estado quer é arrecadar. Não interessa para o Estado punir se não tiver a possibilidade de arrecadação. Então, o que é que o Estado fez? O Estado percebeu que há muitas fraudes tributárias, muitas fraudes praticadas para que o contribuinte pagar menos tributos, e chegou à conclusão que só tratar isso como infração administrativa e principalmente como crime não resolve o problema. Então, e aqui entra a subsidiariedade. Por que não dar uma nova chance para o contribuinte e deixar o direito penal de lado, se o que a gente quer é arrecadar, né? E punir o contribuinte criminalmente pode ser até pior, né? Porque a punição desse contribuinte, a condenação criminal, pode levar esse contribuinte a perder crédito, e com isso ele perde a empresa. Uma condenação criminal pode repercutir mal no mercado e o mercado consumidor pode reduzir para esse empresário. Então vamos dar uma chance, vamos permitir que ele negocie com a Fazenda Pública, ele pode parcelar, aí negocia com a Fazenda o parcelamento, uma maneira de pagar aquilo que ele deve, e só usar o direito penal se, mesmo dando todas as chances, não for possível resolver o problema. Te deu a chance, permitiu até o parcelamento em vários anos, e mesmo assim o sujeito não cumpriu com a obrigação dele. Então, assim, aí sim vale a pena usar o direito penal, que é bastante repressivo, para punir esse indivíduo. Então, no caso dos crimes tributários, o direito penal só vai entrar quando não for possível resolver o problema, né, por meio de uma negociação direta do contribuinte com a Fazenda Pública, por meios administrativos. E isso, inclusive, né, tem repercussão na própria configuração do crime. Por quê? O que diz a súmula vinculante 24 da STF? Que, aqui falando com as minhas palavras, né, e já explicando o teor da súmula, que uma fraude tributária só é considerado crime
após o reconhecimento de que realmente houve uma fraude pela autoridade fazendária. Então, veja, alguém praticou uma sonegação. Antes do sistema de justiça penal reconhecer aquela sonegação como crime, primeiro é preciso que a própria fazenda pública, a autoridade competente, diga: isso é uma sonegação. Porque pode ter havido um erro, um equívoco, e principalmente é preciso que o contribuinte e a fazenda se entendam primeiro. Então o Estado diz: olha, antes de dizer que é crime, vamos dar uma chance. Vamos abrir o processo administrativo fiscal com ampla defesa. Se chegar ao final, tiver uma decisão definitiva de que realmente houve a sonegação, aí nós podemos pensar em dizer que essa sonegação é criminosa. Porque ainda assim, né, essa sonegação pode não ser criminosa. Pegando o caso de jurisprudência, né, a contribuição da apropriação indébita previdenciária. Casos que envolvem a contribuição previdenciária. O empregador que desconta a contribuição previdenciária do empregado, mas não repassa para o INSS, mas declara que repassou. Só que pode acontecer de essa contribuição que foi descontada e não repassada tenha sido utilizada para pagar dívidas da empresa, para manter a empresa em atividade e não prejudicar o seu desenvolvimento, não precisar demitir funcionários. A partir do momento que o judiciário reconhece que houve a sonegação, porque a fazenda pública reconheceu, que esse dinheiro foi utilizado para manter a saúde financeira da empresa, o próprio judiciário diz: houve a sonegação, mas essa sonegação não é criminosa, porque o fato não é culpável. Aplica-se aqui a inexigibilidade de conduta diversa. Né? O problema tem que ser resolvido por outros meios. Uma condenação criminal pode até prejudicar esse empresário. Tá? Então aqui é um exemplo, né, de subsidiariedade do direito penal envolvendo crimes tributários. Mas existem outros casos também. Né? Nós podemos, por exemplo, pegar o exemplo dos crimes ambientais. Né? A própria lei dos crimes ambientais permite que seja feita uma composição entre as partes. Né? E essa composição impede posteriormente a propositura da ação penal. Quer dizer, houve um dano ambiental, foi praticado, esse dano é relevante, esse dano inicialmente até legitima a intervenção do direito penal, mas se for possível reparar o dano causado, né, e até de alguma forma prestar algum outro tipo de serviço adicional que seja de interesse público, para que punir criminalmente o empresário se podemos resolver de uma outra maneira? Agora, o problema está na restrição a esse tipo de resolução de conflitos. Né? Por exemplo, nos crimes tributários é possível resolver. Então, o contribuinte parcelou a dívida, ainda que seja um valor enorme, quitou aquele valor, pagou a última parcela, extingue-se a punibilidade, ele não poderá ser punido, continua primário, tá? Ao passo que, num caso de furto, não tem previsão legal para isso. Né? Então, o furto, ainda que seja um furto de valor relevante, mas muito menor do que uma sonegação fiscal, o máximo que vai acontecer para aquele que reparar o dano é ter uma pena menor, porque aplica-se então o arrependimento posterior. O crime já está consumado, não tem violência, não tem grave ameaça, a pena pode ser reduzida pela reparação do dano. Mas a continuação continua.
aquele sujeito continua, carregará o estigma de um condenado criminal. Então é por isso que é tão importante, né, ter a possibilidade de resolver os problemas, no caso dos conflitos sociais, né, por outras formas, por outros instrumentos que não sejam o direito penal. Isso é altamente custoso, né? E aí, voltando um pouco para o direito penal como última ratio, né? Nós temos que escolher aqueles bens jurídicos que realmente merecem a tutela do direito penal, mas também nós temos que verificar a possibilidade de ampliar a interferência de um procedimento administrativo no processo criminal. Por exemplo, no caso de crimes tributários, se a autoridade fazendária disser não tem fraude, não tem a sonegação, a súmula vinculante 24 diz não pode ter ação penal, não pode nem ter inquérito policial. Ué, vamos pegar um caso de crime de licitação, uma fraude em licitação. Se o órgão administrativo, Tribunal de Contas, que seja, não definir se realmente houve uma fraude na licitação, isso não impede o prosseguimento de um inquérito e até de uma ação penal. Tá? E aí vem uma questão que vai de encontro, né, ao princípio da subsidiariedade. É possível que alguém seja absolvido administrativamente e condenado criminalmente pelo mesmo fato. No caso dos crimes tributários, o STF resolveu o problema condicionando, né, o prosseguimento da ação penal, o início da ação penal, a uma decisão administrativa que traga um mínimo de segurança jurídica. Agora, em crimes de licitação, sistema financeiro, o indivíduo pode ser punido criminalmente, ainda que seja absolvido pelo órgão regulador, pelo órgão que é especializado naquele tema que é objeto do conflito. Então, uma proposta, né, viável seria a ampliação, né, do mesmo entendimento da súmula vinculante 24 a outros tipos de ilícito, né, para impedir que haja esse conflito e até para permitir que os problemas sejam resolvidos na esfera administrativa e não criminal. Mas hoje o entendimento que prevalece é que há uma independência das instâncias, não há bis in idem, e que, portanto, é possível alguém ser punido criminalmente, ainda que venha a ser absolvido no âmbito administrativo. Bom, também, aqui como consequência da fragmentariedade, e por estar intrinsecamente ligado à lesividade, comportamentos que não tenham um grau de lesividade relevante para o direito penal, sequer devem ser cogitados, né, de estarem na legislação penal. E nós tivemos um caso bem interessante em 2005. Em 2005, nós tivemos a Lei 11.106, que, dentre outras, revogou o crime de adultério. O que era o crime de adultério? Veja só, o crime de adultério persistiu até o início do século XXI. O crime de adultério era um crime em que uma pessoa casada mantinha relações sexuais com outra pessoa, ou o contrário, a pessoa que tivesse relações sexuais com alguém, sabendo que esse alguém é casado, também respondia por adultério. E aí, a questão é, por que crime? Né? Por que o adultério é crime? Se a gente for voltar na questão histórica, lá da década de 40, tá, o adultério estava ali
crimes contra a família. Então, era algo extremamente grave, moralmente grave, né, a prática do adultério. Inclusive, à época da vigência do Código, o Código Civil, que era o de 1916 ainda, previa a figura do desquite, que só desapareceu em 1977. O desquite era a dissolução do casamento que impedia as pessoas de casarem novamente. Não tinha a separação e o divórcio. Quem uma vez foi casado, se desquitou, não podia casar novamente. Então eu vejo como havia, né, uma influência moral muito grande. Então o adultério era crime. O legislador, tardiamente, né, percebeu que isso não é um problema do direito penal. Se o casal tem problemas, um cônjuge traiu o outro, o problema não é do direito penal, não é um problema de polícia, não é um problema para o sistema penal. Né? Veja, o adultério levava a boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência era utilizado nos processos de separação judicial para afirmar que a culpa da separação era daquele cônjuge que havia traído. O novo Código Civil já diz que não se discute culpa na separação. Né? O casal separou, acabou. Não tem que discutir quem é culpado, né? Porque a discussão da culpa tinha consequência depois na questão de até na guarda dos filhos, pagamento de pensão. E o Código Civil atual, né, não, acabou, de 2002, de 2003, né, não é isso isso não tem discussão. E aí, em 2005, o legislador falou, peraí, vamos ver, isso daqui não é um problema do direito penal. Né? Se for um problema judicial, que seja resolvido no direito civil. Porque nem pode ser um problema para o direito. O casal pode se acertar, perdoar, continuar o casamento. Se não for isso, se separa judicialmente, mas não é um problema do direito penal. Então aqui é um caso em que o princípio da subsidiariedade foi bem aplicado para revogar um crime que não fazia mais sentido. Não fazia mais sentido existir isso. Tá? Outras questões também, né, que se discutem muito a respeito da legitimidade do direito penal, isso não seria caso para outros ramos do direito resolver. Como aí nós temos a própria Lei Geral do Esporte, né, que prevê como crime a manipulação de resultado, ou seja, a prática de uma determinada conduta com a finalidade de influenciar no resultado de um evento esportivo. Né? Será que isso é um problema de direito penal? É um problema de relação de consumo? Porque se o torcedor pagou o ingresso para aquela competição e o resultado foi manipulado, não houve quebra da expectativa. Né? E é interessante também notar que o uso exacerbado do direito penal traz consequências no tratamento do erro, principalmente o erro de proibição, o erro sobre a ilicitude do fato. Né? Normalmente, quando a gente vê decisões que reconhecem o erro de proibição, é porque o tipo penal foge àquele padrão dos comportamentos que a sociedade em geral reconhece como graves. Né? Então, matar alguém, agredir alguém, até mesmo furtar algo, isso faz parte, né, da consciência geral das pessoas e que é errado. A pessoa pode não conhecer o tipo penal, conhecer a lei, mas tem conhecimento da licitude do fato. Mas agora, se a gente parte para esse exemplo que eu dei da Lei Geral do Esporte, né, um jogador que toma um cartão amarelo de propósito para uma determinada casa de apostas, onde ali um monte de gente apostou que ele ia tomar o cartão amarelo. Por mais errado que seja isso,
será que esse atleta tem conhecimento de que esse fato é crime? Uma coisa é saber que é algo errado, outra coisa é saber que é crime. Né? Ter conhecimento que aquilo é um ilícito penal. Tá? Da mesma forma, hoje tem farta jurisprudência, principalmente ali no TRF da 4ª Região, por causa da proximidade da fronteira ali com a Argentina, o uso de agrotóxicos, né, sem a autorização do Ministério da Agricultura é crime. E aí um agricultor que busca esse agrotóxico no país vizinho por ser mais barato e utiliza, pode não ter noção que aquilo é crime. E será que é o direito penal que resolve isso? Né? Ou será que é um problema de taxação, é um problema de ajuste de mercado para tornar aquele produto mais barato e o agricultor poder comprar aquilo que está legalizado, aquilo que está regulamentado? Né? Então, o princípio da subsidiariedade é fundamental para evitar aquilo que alguns autores, como Luiz de Ferraioli, o professor Silva Sanches, chamam de expansão do direito penal. O que é a expansão do direito penal? É um termo doutrinário, né, e às vezes até é cobrado aí em exame da OAB, concurso público. A chamada expansão do direito penal é o fenômeno, né, é um fenômeno que envolve a sociedade de risco, né, uma sociedade cada vez mais os riscos são maiores porque as sociedades mudam completamente. Né? Se nós pensarmos no início do século XX, em que o crime culposo, por exemplo, era muito pensado para caso de acidentes automobilísticos, porque o mercado de automóveis crescia, atualmente nós temos uma sociedade completamente diferente. Né? Os riscos são muito maiores, inclusive, às vezes o risco tá distante fisicamente, mas muito próximo, porque vamos analisar casos de fraudes bancárias, né? O estelionato por via de redes sociais, de computadores. Então, esse fenômeno, né, da sociedade de risco traz uma demanda por novas soluções para resolver problemas, resolver conflitos. E, não raro, o Estado usa o direito penal para resolver esses problemas. E cada vez mais. Então, o que se chama expansão do direito penal, né, é a utilização cada vez maior do direito penal para resolver esses novos problemas que surgem com a sociedade de risco. Então, quando se trata, por exemplo, de uso indevido de redes sociais, né, o bullying praticado por redes sociais, a difamação, a injúria, a calúnia praticada por meio de redes sociais. A preocupação do Estado geralmente não está com uma educação digital, com uma educação para evitar o problema. O Estado utiliza quase sempre do direito penal para tentar resolver. Só que quando o direito penal é acionado, já é tarde demais, porque o problema já aconteceu. Outro exemplo importante, né, de subsidiariedade do direito penal, e que é algo que começa a mostrar resultado positivo, são os programas de compliance. Tá? Empresas que até então esperavam explodir o problema para chegar aos advogados, tá, e resolver judicialmente, perceberam, né, que é melhor prevenir o problema. Então, por que não ter programas de boa governança, de auditorias, de diligências, de evitar o problema? Tá? Porque se o problema vier posteriormente, vai ser tarde demais. Né? O desgaste vai ser muito grande. Tá? Então, o compliance ele vai no sentido oposto do direito penal econômico. Né? Porque se
pretende evitar a prática do ilícito e não resolver o problema depois que o ilícito foi praticado. Tá? E aqui é um ponto interessante, porque a lei anticorrupção prevê o chamado acordo de leniência. Né? O acordo de leniência tem como objeto, né, a pessoa jurídica que foi utilizada para a prática de um ato ilícito. Só que muitas vezes aquela pessoa jurídica, se sofrer uma punição muito rigorosa, muito severa, ela encerra as atividades. Ou até tem a sua imagem comprometida, e isso vai ter problemas de repercussão lá no mercado. Então o acordo de leniência permite que a empresa sofra uma sanção administrativa ou civil, e não penal, desde que haja o compromisso de colaborar na investigação para chegar às pessoas físicas que tenham praticado o crime. Então, veja, o direito penal aqui é usado parcialmente. A pessoa física, né, pode ser punida, mas, para isso, se eu tiver a colaboração da pessoa jurídica, eu vou poupar a pessoa jurídica. Não vou condená-la criminalmente. Né? E vejo, não existe previsão para a responsabilidade penal da pessoa jurídica, né, nesses casos de corrupção. Mas o legislador, ao invés de apresentar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição que ampliasse a responsabilidade penal da pessoa jurídica para casos de corrupção, preferiu usar um método alternativo de preservar a pessoa jurídica, né, e usar o direito administrativo e civil para cuidar do problema. E mais, esse acordo de leniência pode trazer uma punição menos severa se a empresa tiver um programa de conformidade ou de compliance. Porque isso mostra que a empresa tinha preocupação, né, na prevenção de ilícitos, porém não foi suficiente isso. E ainda assim o crime foi praticado. Mas o Estado reconhece isso. Então estimula a elaboração de programas de governança, de conformidade, ao invés de usar o direito penal inicialmente já como primeiro recurso para resolver problemas. Tá? Outros pontos importantes, né? Nós temos algumas alternativas. E não podemos dizer que é uma justiça consensual necessariamente, porque ainda tem implicações criminais aí, envolve o sistema de justiça penal. Mas nós temos na legislação algumas alternativas, né, ao uso exacerbado do direito penal. Voltando, né, ao início. Os princípios não têm como destinatário apenas o legislador. Os princípios também são destinados ao juiz, aos órgãos de persecução, à autoridade policial, né? E ainda quando o fato é definido como crime, há outras soluções menos gravosas. Tá? Então, esse é um ponto importante. O princípio da subsidiariedade, inicialmente, diz para o legislador, nem tudo merece tratamento do direito penal. Quando houver um tratamento do direito penal, quando perceber que o direito penal é legítimo para resolver o problema, então vamos usar o direito penal com parcimônia. Porque o conflito como um todo não será resolvido apenas com o direito penal. O direito penal vai resolver uma parte do conflito. E mesmo então, quando a lei reconhece que o conflito será parcialmente resolvido pelo direito penal,
ao chegar o caso concreto no sistema de justiça penal, antes de se pensar no processo ou até mesmo na punição, a própria lei autoriza a busca por soluções menos desgastantes, menos custosas, tanto para o Estado como para os envolvidos, né? Nós temos a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, que já traz uma... Eu costumo dizer que já traz uma pequena contradição, né? Porque é uma lei que trata dos crimes de menor potencial ofensivo. E eu questiono, se a conduta é de menor potencial ofensivo, será que deveria ser crime? Ou deveria ser uma infração administrativa resolvida por outros meios, né? Mas a Lei 9.099 não é só aplicada a crimes de menor potencial ofensivo, né? Ela pode ser aplicada a outros, se por no caso do furto. O furto não é um crime de menor potencial ofensivo porque a pena máxima ultrapassa 2 anos. Mas a Lei 9.099 prevê a chamada suspensão condicional do processo, que é uma forma de evitar o processo, reconhecendo que houve a prática de um crime, porém, enquanto o processo fica suspenso, aquele que foi acusado se compromete a atender certas condições. Então pode ser reparar o dano, quando não for possível reparar o dano, prestar algum serviço à comunidade. Mas a denúncia fica suspensa. E se aquelas condições propostas forem atendidas, há a extinção da punibilidade. Então isso preserva o acusado. Quando o dano é reparado, a própria vítima também é favorecida. E o Estado deixa de se preocupar com algo que já foi resolvido por outros meios e vai se preocupar com aquilo que é mais grave. Tá? A mesma Lei 9.099 também prevê a figura da transação penal. A transação penal ocorre para casos em que caso de crime de menor potencial ofensivo e o Ministério Público oferece uma proposta em troca de não ter a ação penal também. E uma vez cumprido o acordo de transação, há a extinção da punibilidade e está tudo resolvido. Então, além disso, tem a composição civil e, mais recentemente, com o pacote de crime, o acordo de não persecução penal. Então, apesar de ainda haver tratamento na esfera criminal, o Estado ampliou a possibilidade de que os problemas sejam resolvidos fora do processo, fora do sistema de justiça penal. Tá? No caso do acordo de não persecução penal, são requisitos mais contundentes, mais graves para o acusado, né? Mas porque são crimes um pouco mais graves do que os crimes de menor potencial ofensivo. Tá? Bom, agora vamos para o quiz. Primeira questão. O princípio da fragmentariedade do direito penal significa que, uma vez escolhidos aqueles bens fundamentais, comprovada a lesividade e a inadequação das condutas que os ofendem, esses bens passarão a fazer parte de uma pequena parcela que é protegida pelo direito penal. B. Que o legislador valora as condutas, combinando-lhes penas que variam de acordo com a importância do bem a ser tutelado. C. Que, apesar de uma conduta se subsumir ao modelo legal, não será considerada típica se for socialmente adequada ou reconhecida, isto é, se estiver de acordo com a ordem social da vida historicamente condicionada. E D. Que as proibições penais somente se justificam quando se referem a condutas que afetem gravemente direitos de terceiros. A alternativa correta é a A.
Quando se fala em princípio da fragmentariedade, né, ela está diretamente relacionada também com a subsidiariedade, praticamente a mesma coisa, né? Porque a fragmentariedade diz o direito penal só resolve um fragmento dos problemas, não o problema como um todo, né? E é isso que a alternativa diz aqui, né? O direito penal não pode ser utilizado para resolver todo o problema, tá? Mas vocês percebem que as outras alternativas podem levar a uma dúvida também, porque elas escrevem princípios que estão relacionados com o princípio da fragmentariedade. Não se trata da lesividade, né? Até mesmo da eventual adequação social. Mas o princípio da fragmentariedade aqui, né, leva à conclusão de que o direito penal não resolve todos os problemas, que o direito penal é a última ratio, né, e que outros meios de controle social devem ser utilizados para resolver um conflito. Próxima pergunta. O postulado da fragmentariedade em matéria penal relativiza a proporcionalidade entre o fato praticado e a consequência jurídica. B. A dignidade humana como limite material à atividade punitiva do Estado. C. O concurso entre causa de aumento e diminuição de penas. D. A função de proteção dos bens jurídicos atribuída à lei penal. A alternativa correta, então, é a letra D. A alternativa correta é a D, porque o princípio da fragmentariedade relativiza realmente a função da tutela de bens jurídicos pela lei penal. Porque o princípio diz, a lei penal tutela, protege o bem jurídico, mas não é o único meio para proteger, né? Não é o principal instrumento para proteger o bem jurídico. Por isso que existe, então, essa relativização. Tá? Próxima questão. A afirmação de que o direito penal não constitui um sistema exaustivo de proteção de bens jurídicos, de sorte a abranger todos os bens que constituem o universo de bens do indivíduo, mas representa um sistema descontínuo de seleção de ilícitos decorrentes da necessidade de criminalizá-los ante a indispensabilidade da proteção jurídico-penal, amolda-se mais exatamente, e aqui é importante, né? Mais exatamente, ao conceito estrito de reserva legal aplicado ao significado de taxatividade da descrição dos modelos incriminadores. B. A descrição do princípio da fragmentariedade do direito penal, que é corolário do princípio da intervenção mínima e da reserva legal. C. A descrição do princípio da culpabilidade como fenômeno social. E D. Ao conteúdo jurídico do princípio de humanidade relacionado ao conceito de justiça distributiva. A alternativa correta é a letra B. Ali ao final, o enunciado, né, diz mais precisamente, ou seja, pode haver dúvidas, já que os princípios estão interligados, né? Mas cada denominação traz especificamente uma regra. E nesse caso, a fragmentariedade, né, ou a subsidiariedade, né, tratam o direito penal como a última ratio e não como o único meio de resolver um determinado conflito social. Tá? E aqui a gente percebe, né, que nessas questões algumas fazem referência à lesividade, né, à taxatividade, que também são importantes, porque a taxatividade também é um instrumento de contenção do poder punitivo, como é a legalidade. Mas aqui a questão diz respeito, né, à prioridade de se utilizar o direito penal para a resolução de um conflito. Bom, pessoal, então nós ficamos por aqui com essa aula. Eu quero deixar um convite para vocês que quiserem seguir nas redes sociais, no Instagram, @martinellijoaopaulo, tá? E no LinkedIn também. Tudo bem? Até uma próxima e até mais. Quer dar
alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.